Em vez de Herman Melville, comecemos por outro nome canónico da literatura americana, da geração imediatamente seguinte, Ambrose Bierce. Não fosse o pioneirismo de Edgar Allan Poe no cruzamento entre o popular e os mais diversos avatares do fantástico ou mesmo da proto-ficção científica, e os 23 anos que separam Melville de Bierce poderiam justificar a preferência do primeiro por uma abordagem realista, mesmo quando a temática são as viagens náuticas por territórios mais exóticos, enquanto o último, apesar, ou talvez por causa do jornalismo e da experiência da Guerra Civil, conciliou cenários mais caseiros com uma afinidade pelo terror e pelo insólito. Cerca de 2 décadas depois da morte de Bierce, em 1913, era esse um dos rumos que a literatura popular dos Estados Unidos tinha tomado, com os pulps especializados em contos policiais, ora no horror sobrenatural a caminho da high fantasy, destacando-se aqui, por exemplo, a Weird Tales, ora também na ficção científica. Como prova da influência de Bierce, o conto para o qual voltamos a nossa atenção, Moxon's Master, foi inúmeras vezes republicado em coletâneas e revistas de qualquer desses subgéneros populares e é, aliás, frequentemente mencionado sempre que se trata de apresentar a evolução da ficção científica. O motivo, abstraindo-nos do tom de horror que faz também parte da narrativa, é a presença de um homem artificial, igualando inclusive a capacidade humana de raciocínio. A história começa, aliás, por um diálogo quase filosófico entre o protagonista, narrador e Moxon. Are you serious? Do you really believe that a machine thinks? Well, then, is not man a machine? And you will admit that he thinks, or thinks he thinks. Ecos remotos de La Mettrie, talvez, mas se tivermos em conta que este conto foi pela primeira vez publicado no San Francisco Examiner, de 16 de abril de 1899, será porventura mais adequado confrontá-lo com 2 ensaios posteriores, qualquer deles hoje em dia canónico, porque seminal em áreas de pesquisa fundamentais para compreender a segunda metade do século XX. Behavior, Purpose and Technology, Norbert Wiener, Arturo Rosenbluth e Julian Bigelow, de 43, e o artigo que deu a conhecer o que viria a chamar, chamar-se cibernética, e Computing Machinery and Intelligence, de Alan Turing, em 1950, que inaugurou a inteligência artificial. Recordemos o que propõe cada um deles antes de voltarmos à ficção de Bierce e depois à de Melville. Wiener e os seus colaboradores, aliás, Wiener, a pronúncia correta, e os seus colaboradores propunham então estudar o comportamento animal e o desempenho de certas máquinas como equivalente, desde que cumprido um conjunto de condições que procuravam nesse mesmo artigo estabelecer. E passo a citar: The classification tabulated above leads to the singling out of a class of predictive behavior. It emphasizes the concepts of purpose and of teleology, concepts which, although rather discredited at present, are shown to be important. Finally, it reveals that a uniform behavioristic analysis is applicable to both machines and living organisms, regardless of the complexity of the behavior. Neste projeto wieneriano, é no comportamento, no sentido genérico e inspirado no behaviorismo, de todo o conjunto de ações observáveis como examination of the output of the object and of the relations of this output to the input, que devem ser encontradas tais equivalências entre máquinas e organismos. Exige-se, contudo, e é esse o principal objetivo de todo o artigo, que sejam devidamente identificadas as características, que os próprios reconhecem como inexistentes na esmagadora maioria das máquinas à data, características então necessárias para que o artefacto esteja à altura do orgânico. O comportamento tem que ser ativo, dotado de intenção, o termo é purpose, de teleologia, etc. A capacidade de raciocínio não chega sequer a ser considerada, pois exigiria um grau demasiado elevado de complexidade, o que não significa que não fosse todo inalcançável. Imitar, por exemplo, o comportamento de caça de um animal seria mais do que suficiente para dar como satisfeitas as ambições da cibernética. No outro artigo, Alan Turing dá esse passo extra, ou, para ser mais preciso, opta por um caminho ligeiramente enviesado, que alguma máquina possa simular na perfeição o comportamento humano, no sentido puramente fisiológico, é irrelevante, a não ser que se possa também, ou mesmo em vez disso, reproduzir essa capacidade que nos é única, o raciocínio. Aristóteles revisitado, portanto. Para Wiener, a alma sensitiva, mesmo começando pela vegetativa; para Turing, nada menos do que a intelectiva, ainda que na ausência das anteriores, como deixa bem claro pelas condições que definem o seu jogo de imitação. Daí também a necessidade de diferenciar entre as capacidades físicas e as intelectuais do ser humano e de isolar estas últimas. E cito Turing:
The new problem has the advantage of drawing a sharp line between the physical and the intellectual capacities of a man. The form in which we have set the problem reflects this fact in the condition which prevents the interrogator from seeing or touching the other competitors or hearing their voices. E sublinho, the conditions of our game make these disabilities irrelevant. Em todo o caso, quer Wiener, quer Turing partilham de ambições similares. Demonstrar, teoricamente, que as máquinas podem imitar comportamentos humanos e anunciar, tecnicamente, as condições para que tal possa vir a ser conseguido num futuro próximo. No conto acima evocado, bem como nos outros que entretanto apresentaremos, dá-se esse feito como alcançado, e daí que se torna relevante assinalar as semelhanças ao nível dos pressupostos que o tornam, mesmo que apenas ficcionalmente, possível. Semelhanças termos, é certo, mas o meio século que medeia entre o conto de Bierce e este texto teórico especulativo, e que meio século, atravessado por 2 guerras mundiais, autoriza a que forcemos uma afinidade. Fazendo lembrar o seu mais famoso An Occurrence at Old Creek Bridge, também neste conto encontramos uma característica recorrente da obra de Ambrose Bierce, aquilo que Tsvetan Todorov iria a chamar, ainda com muita contestação, o fantástico, isto é, a oscilação, quer do narrador, quer do leitor, entre uma interpretação sobrenatural e uma outra racional dos mesmos eventos, ou, ligeira variação, entre a sua ocorrência factual e a meramente onírica. É assim que nos deparamos, no final de Moxon's Master, com a hesitação da personagem narrador quanto à realidade de algo que, na linha imediatamente anterior, pronunciara como tendo testemunhado, o assassínio de Moxon, o interlocutor no início do seu relato, às mãos de um ser artificial. Retomemos a história pela ordem em que é contada. Primeiro, essa discussão filosófica, ou talvez apenas linguística, acerca do que será pensar, ou se, admitindo ser o homem uma máquina, não poderão outras máquinas fazê-lo, mesmo que para isso, segundo a retórica de Moxon, seja necessário diluir o raciocínio enquanto ato num misticismo pré-aristotélico, mas também pós-vital, segundo o qual até uma planta pensa, pois sabe, para onde estender-se, ou mesmo, no limite, os cristais, pois sabem como organizar-se numa estrutura regular. Moxon termina com um lapidar e enigmático Do you happen to know that consciousness is the creature of rhythm? Sendo que consciousness e rhythm estão em maiúsculos. E é essa afirmação quase aforística que fica a ressoar na mente do narrador depois de sair, deixando Moxon entregue a uma das suas invenções, preferir a não exibir. Apesar da chuva torrencial, o narrador retorna para reconhecer que se havia convertido aos argumentos de Moxon. Ao entrar, sem ser visto, vê-o a jogar xadrez, que é sintomático, tendo em conta que falei há pouco de Turing, vê-o a jogar xadrez com um vulto aparentemente humano, mas de proporções pouco comuns, e fica a observá-los na penumbra. Súbito, o estranho jogador fica exaltado pela iminente derrota e Moxon tried to throw himself backward out of reach, but he was too late. I saw the horrible thing's hands close upon his throat, his own clutch his wrist. Then the table was overturned, the candle thrown to the floor and extinguished, and all was black dark. But the noise of the struggle was dreadfully distinct, and most terrible of all were the reckless, squawking sounds made by the strangled man's efforts to breathe. O narrador perde a consciência e, ao recuperá-la, fica a saber da morte de Moxon. A estranha criatura, que somos obrigados a concluir que se tratava de uma criação artificial dotada dessa capacidade de pensar e, pelos vistos também das emoções mais primárias, não volta a ser vista. É também de uma morte do criador às mãos da criatura que trata The Bell Tower, conto de Herman Melville, originalmente publicado em agosto de 1855 na Putnams. Se na história de Ambrose Bierce a híbris castigada parece resultar de uma criação quase perfeita, tão humano que nem falta o nosso comportamento irascível, talvez demasiado irascível, em Melville são as pequenas imperfeições que se conjugam para condenar Banadonna, o arquiteto responsável pelo campanário, pelo seu sino e, algo que só depois nos é revelado, também pelo autómato que o substitui na monótona tarefa de repicar esse sino a horas certas. Se o tom do diálogo de Moxon's Masters deixava os personagens sucumbir ao misticismo, aqui muito cedo se impõe, anunciando a tragédia, a analogia entre a criação divina e o seu émulo humano. Logo nos primeiros parágrafos, numa comparação entre o campanário e a Torre de Babel, e depois na descrição do artefacto que Banadonna mantém coberto e que, entretanto, vimos a descobrir ser um assistente mecânico. A partial type of an ulterior creature, a sort of elephantine helot,
adapted to further, in a degree scarcely to be imagined, the universal conveniences and glories of humanity, supplying nothing less than a supplement to the 6 days' work, stocking the earth with a new serf, more useful than the ox, swifter than the dolphin, stronger than the lion, more cunning than the ape, for industry an end, more fiery than serpents, and yet in patience another ass. All excellences of all God-made creature, which served man, were here to receive advancement, and then to be combined in one. Talus was to have been the accomplished Helots' name. Talus, iron slave of Banadonna, and through him to man. Mas recuemos aos motivos por trás da criação do humanoide Talus. E cito de novo. It had indirectly occurred to Banadonna to devise some metallic agent which should strike the hour with his mechanic hand, with even greater precision than the vital one. And, moreover, as the vital watchman in the roof, sailing from his retreat from given periods, walked to the hell with uplifted mace to smite it, Banadonna had resolved that his invention should likewise possess the power of locomotion and, along with that, the appearance, at least, of intelligence and will. Não é, contudo, estranhar que a narrativa desemboque também no troco literário da híbris castigada, que acompanha a ficção científica, pelo menos desde esse outro ato de soberba que tão bem conhecemos em Frankenstein, nem sequer faltando, de resto, a alusão a Prometeu. With him, common sense was theurgy, machinery miracle, Prometheus, the heroic name for machinist, man, the true God. O desenlace é por isso trágico, mas ao mesmo tempo irónico, pois em nenhum momento o autómato deixa de cumprir a sua função tal como planeado. Ao contrário de Frankenstein, a máquina não aspira a essa ínfima dose de humanidade que é ter um parceiro. Ao contrário de Ruhr, a peça de Karel Čapek, já do século XX, não se revolta contra os criadores. Simplesmente, o perfeccionista da Banadonna decide-se pela necessidade de fazer os últimos retoques ao seu sino e não se dá conta de que são de novo horas dias de ser tocado por Talus. So the blind slave obeyed his blinder lord, but in obedience slew him. So the creator was killed by the creature. So the bell was too heavy for the tower. So the bell's main weakness was where man's blood had flowed it. And so pride went before the fall. Apresentados estes dois autómatos, o de Moxon's Master e o de Bell Tower, mudemos ligeiramente de agulha. Estas são claramente narrativas não realistas, diríamos mesmo de protoficção científica pelo seu tom especulativo, descrevendo invenções que de alguma forma poderiam ser tomadas como verosímeis num futuro próximo. Em contrapartida, o seu muito mais conhecido Bartleby, noveleta escrita aproximadamente na mesma época e por isso incluída, tal como The Bell Tower, na coletânea que ficou conhecida como The Piazza Tales, não é. Vale contudo a pena, depois das pistas preliminares que fomos recolhendo, o exercício de lê-la, ou pelo menos algumas das suas passagens, segundo o olhar desse género. Em The Bell Tower, o autómato não é suficientemente humano para interromper a sua programação, o que implicaria deixar de replicar o sino para não ferir Banadonna de morte. Em Bartleby, também originalmente publicado na Putnam's, em novembro de 1853, quase tomando essa premissa no sentido inverso, encontramos um conjunto pequeno, mas bastante significativo de equiparações dos escrivães, assalariados do narrador, a autómatos, ou, menos ainda, a meras máquinas. Ainda antes da chegada de Bartleby, são-nos apresentadas essas três personagens, e desde logo salta à vista o facto de todas elas serem tratadas por alcunhas, o que curiosamente não acontecerá com Bartleby. Turkey, Nippers e o jovem Ginger Nut, este último por ter como uma das suas funções a de trazer bolos de gengibre aos dois copistas. Quanto a estes, cada um com as suas peculiares disposições. Turkey, exemplar de manhã, mas inchado, vermelho e desastrado depois do meio-dia. Nippers, atacado por indigestões pela manhã, recomposto à tarde. Os termos usados por Melville para sintetizar esta complementaridade, on e off, que se perde por completo nas traduções portuguesas que eu conheço, são esclarecedores, e cito, portanto, do original. Their feet relieved each other like guards. When Nippers was on, Turkey's was off, and vice versa. This was a good natural arrangement under the circumstances. E a ideia é reforçada mais tarde, quando as primeiras recusas de Bartleby são ainda geríveis. The reader of nice perceptions will here perceive that, it being morning, Turkey's answer is couched in polite and tranquil terms, but Nippers replies in ill-tempered ones. Or,
To repeat the previous sentence, Nipper's ugly mood was on duty and Turkey's off. E se estes dois copistas podem ser comparados a máquinas, que dizer de Bartleby? Numa primeira aproximação, poderíamos sugerir que o seu I would prefer not to representa justamente essa recusa de vir a tornar-se mais um cog in the machine, a máquina que era já o mundo de Wall Street. A eficácia mecânica, como o próprio narrador reconhece, com que de início desempenha as suas tarefas, parece confirmar esta primeira hipótese. E cito mais uma vez: At first, Bartleby did an extraordinary quantity of writing. As if long famishing for something to copy, he seemed to gorge himself on my documents. There was no pause for digestion. He ran a day and night line, copying by sunlight and by candlelight. I should have been quite delighted with his application, had he been cheerfully industrious. But he wrote on silently, palently, mechanically. Entre animal faminto por algo, mas para copiar, não para devorar, e máquina, o que logo nos evoca as centenárias, se não mesmo milenares equiparações entre animais e máquinas, sendo a alma humana aquilo que permitiria, sem deixarmos de ser também mecanismos de carne, superar semelhante fatalidade graças ao livre-arbítrio. Argumentamos, contudo, que as suas recusas, longe de serem manifestações desse livre-arbítrio, são, pelo contrário, mais um sinal da degradação da sua humanidade. À medida que o seu I would prefer not to se estende da opção por não rever provas até, no limite, há de não alimentar-se de todo, se pode confrontar com a citação anterior, onde se fala de gorge himself on my documents, o que na verdade nos é descrito é o processo pelo qual uma máquina se vai avariando mais e mais. Aquilo que poderia fazer dele humano, se é que alguma vez o fora, mas não esqueçamos as palavras com que termina a noveleta, que assim questionam se o mesmo não estará a suceder ao resto da humanidade. Aquilo que poderia então fazer dele humano parece estar irremediavelmente perdido, e essa primeira recusa anuncia-o já. His face was leanly composed, his great eye dimly calm. Not a wrinkle of agitation rippled him. Had there been at the least uneasiness, anger, impatience, or impertinence in his manner, in other words, had there been anything ordinarily human about him, doubtless I should have violently dismissed him from the premises. Paradoxalmente, então, é essa ausência de humanidade, ou talvez a esperança do narrador de que ela ainda existe algures e possa ser recuperada, de que Bartleby seja o próximo, que deve também ser cristamente amado, que permite os perdões sucessivos. E se a certo ponto o seu patrão e narrador acredita estar perante um fantasma, uma alma penada, mas ainda assim uma alma, what shall I do? What ought I to do? What does consciousness say I should do with this man or other ghost? No final reconhece que, porventura, na anterior ocupação de Bartleby como funcionário dos refúgios postais, ou Dead Letter Office, este se terá, talvez por assimilação, tornado também no morto-vivo. Dead letters. Does it not sound like dead men? Conceive a man by nature and misfortune probed by pallid hopelessness. Can any business seem more fitted to heighten it than that of continually handling these dead letters and assorting them for the flames? Ora, esse devir morto-vivo, que naquelas obras que cruzam gêneros do horror e da ficção científica é muitas vezes racionalizado como um efeito de contágio de algum tipo de vírus, aliás, associado muito mais ao zombie, que é corpo sem alma, do que propriamente ao fantasma, que é alma sem corpo. Isso permite-nos então descortinar ainda uma última analogia. Bartleby, já em estado terminal, abdica de qualquer atividade, seja ela humana ou uma química, mas fica essa marca do vírus, neste caso, uma marca linguística, à boa maneira do Language is a Virus de William Burroughs. Ainda que apenas em incubação, o vírus parece ter afetado os outros dois copistas, se não mesmo o patrão. Nippers at his desk caught a glimpse of me and asked whether I would prefer to have a certain paper coated in blue paper or white. He did not in the least roguishly accent the word prefer. It was plain that he involuntarily rolled from his tongue. I thought to myself, surely I must get rid of a demented man who already has in some degree turned the tongues, if not the heads, of myself and clerks. O primeiro sintoma deste vírus de desumanização será então o uso do verbo preferir como maneirismo automático. Na noveleta, Bartleby está já irremediavelmente para lá desse primeiro estado, que teria porventura adquirido nos refúgios postais. Quando inicia a sua tarefa como escrivão de Wall Street, a sua eficiência, equiparável à do humanoide Talos em The Bell Tower,
inclusive é superior à dos outros colegas, que, embora já comparáveis a máquinas, ainda possuem essa capacidade, mesmo que involuntária, de estar temporariamente off. Ginger Nut, ainda aprendiz, ou melhor, mero gopher, é compreensivelmente o menos afetado. Para o leitor, a ocorrência mais digna de nota é, contudo, o momento em que Bartleby transpõe a seguinte etapa de sintomas e, como máquina que começa a revelar sinais de fadiga, prefere não fazer. E, como sabemos, a imparável degradação desemboca num estado terminal, o preferir não ser. Na noveleta de 1909 de Ian Foster, The Machine Stops, embora dominando os humanos e reprimindo-os à sua imagem, a máquina é ainda ainda algo que deles se distingue, o que autoriza a possibilidade final de, sob o que resta de um céu imaculado, reinventar a aventura humana depois do colapso da máquina. Em Bartleby the Scrivener, porque aqui o humano e a máquina se confundem, não temos essa esperança. O escrivão está por isso muito mais próximo do outro autómato, o de The Bell Tower, do que do conto de Ambrose Bierce, que parece ser ainda capaz da imprevisibilidade, da fuga ao automatismo, por mais que esta se concretize no ato violento com que retira a vida ao seu criador. Reiteramos a argumentação com um ensaio de 1972 de Philip K. Dick, autor de ficção científica, que repetidamente trabalhou essa desarticulação entre humano e máquina, encontrando nos atos, e não na origem, o critério para diferenciá-los. E cito, faço duas citações de uma tradução portuguesa que existe. O que há no nosso comportamento que possamos classificar como especificamente humano, que nos seja único enquanto espécie, o que pelo menos até agora podemos classificar como comportamento maquínico ou, por extensão, comportamento típico dos insetos ou comportamento reflexo. Eu incluiria nesta categoria aquele tipo de comportamento pseudo-humano exigido pelos que foram outrora seres humanos, criaturas que, de formas que vou abordar em seguida, se tornaram instrumentos, meios em vez de fins, e que deste modo são, para mim, análogos a máquinas no mau sentido, na medida em que, apesar de continuarem a ter vida biológica e metabolismo, a sua alma, por falta de palavra melhor, já não possui existência, ou, pelo menos, já não está ativa. Ou então, nesta última passagem de Philip K. Dick, com que terminamos, como não ver o síndrome de Bartleby que talvez, à época, já assomasse toda a Wall Street. A redução dos humanos a mero uso, homens tornados máquinas, a servir um propósito que, mesmo que bom num sentido abstrato, precisou de recorrer para que se efetivasse àquilo que ser o pior mal imaginável, a imposição ao homem livre, que ria e chorava e cometia erros e se dilacerava até à loucura ou à diversão, e uma restrição limitadora que, apesar do que podemos imaginar ou pensar, o obriga a participar no cumprimento de um objetivo exterior ao seu próprio destino pessoal, por insignificante que seja. É como se, por assim dizer, a história o tivesse tornado o seu instrumento.